O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós somos a congregação cristã apostólica. Estamos sendo recebidos na tua casa. Você está doando um pouco do teu tempo para a congregação cristã apostólica, a qual somos gratos pelo teu carinho, pela tua atenção. E te convidamos que possamos fazer juntos um culto de adoração a Deus. Convido que você convide a sua família, seu esposo, sua esposa, seus pais, filhos, para que estejamos reunidos nesses minutos que estaremos juntos, onde faremos um culto de adoração ao nosso Deus. Independente da igreja que você seja membrado, membrada, independente de quem você siga, porque muitos não seguem uma igreja, mas seguem um pastor, seguem uma linha, te convido que nesses minutos que você está conosco, esqueça um pouco do teu costume e entre na comunhão, que juntos possamos tocar nas vestes da misericórdia do nosso Deus. Iniciando esse culto, convido que você possa compartilhar com quem precise, que esteja sofrendo, principalmente nesse tempo de restrição, esteja sofrendo com enfermidades na família, com a própria pessoa, quem esteja chorando pelo luto daqueles que faleceram, quem esteja sofrendo nos leitos dos hospitais, compartilhe esse culto. Ainda que a pessoa esteja debilitada, que ela não consiga nem assistir, mas coloca para ela ouvir. E vamos crer que Deus ainda é Deus que faz milagre no meio de nós. Iremos cantar alguns hinos que são comuns a diversas linhas doutrinárias evangélicas. É um culto onde nós queremos trazer conforto para diversas pessoas que sigam outras doutrinas. E a letra do hino aparecerá no rodapé da tua tela. Sendo possível, cante. Não sendo possível, medite nas palavras. Mas que possamos celebrar um culto em comunhão com o nosso Deus. Participe. Não fique esperando chegar a hora somente da palavra. Participe do culto. Entre na comunhão do culto. Glorifique o teu Deus. Busque teu Deus. Quem sabe não é hoje que Deus vai atender as tuas orações. Falar contigo poderosamente. Sabe Deus, muitas das vezes com uma palavra simples, proferida por alguém simples, é como se abrisse a tua mente e respondesse a tua oração. Creia, Deus continua sendo Deus na minha, na sua e nas nossas vidas. Começando esse culto, convido que possamos cantar juntos o hino que no nosso livro de louvores, nosso cenário, está no número 69.
nome santo do Senhor. Aleluia. Em continuação, esse culto, cantemos juntos, amados irmãos e irmãs, o hino 322. Glória a Deus, glória ao Senhor. De onde você estiver, dá um glória ao teu Deus. Louve o seu Senhor, glorifique a Deus da tua salvação. Agora, amados irmãos, irmãs, amigos que nos acompanham, famílias, é um momento muito importante no nosso culto. Um momento que nós buscaremos a face do nosso Deus em oração. Quantos de nós que aprendemos a orar, ou rezar, a fazer as nossas petições, e no leito da nossa cama, no aconchego do nosso travesseiro e da nossa coberta, nós oramos deitados, só fechamos o olho, imaginamos e fazemos a nossa oração. Todavia, esta mesma pessoa, quando está passando por uma grande provação, uma enfermidade incurável, necessidade na casa, na família, no casamento, aí não tem conforto na cama. Aí a coberta não traz conforto. O travesseiro não encaixa direito.
e só tem consolação com o joelho no chão, lágrima no rosto. É agora, esse é o momento, que nós devemos orar, nós devemos clamar, nós devemos implorar a intercessão do nosso Deus. Pode estar tudo bem na tua vida, mas é hora de clamarmos pela nossa sociedade. É hora de clamarmos pelo nosso país, pelo nosso povo. O que temos assistido durante toda a semana? Recordes, recordes, recordes. Recordes de mortes, recordes de sonhos interrompidos, recordes de crianças ficando órfãs. Então, o que o Senhor quer para nós? De fato, não sei. Mas o que nós queremos do Senhor? Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Pode estar tudo bem na tua vida, que o Senhor possa te conceder a graça de que continue tudo bem na tua vida. Melhor, que o Senhor possa prosperar os teus caminhos. Mas clamemos ainda que seja por quem não conheçamos. E se você está no luto, ou se você está num leito de enfermidade, ou se você está chorando por quem precisa da mão misericordiosa de Deus, ou se você precisa que Deus apareça na sua vida com urgência, se as suas forças já se acabaram, clame, busque, ore, joelho no chão, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Em comunhão, igreja, vamos fazer dessa maneira, joelho no chão, mente voltada no trono da glória de Deus. Se não é possível você orar conosco neste momento de joelhos prostrados, eleve a sua mente aos céus. Mas faça. Ajoelhar-se é sinal de submissão. É sinal de implorar a misericórdia. Se é possível, se você precisa de Deus, faça-se dessa maneira, se ajoelhe também, em comunhão. Busquemos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória ao Criador, bendito é o teu nome, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, nós estamos mais uma vez aos teus pés, Senhor. Não nos cansamos de te buscar, porque sabemos que das tuas mãos, do teu trono, é derramado sobre nós as tuas misericórdias. Aleluia. Graças nós te damos pelo projeto de salvação. E ainda assim, Senhor, Tu tens nos prometido a salvação das nossas almas, mas ainda assim temos andado erroneamente na Tua presença. Por isso te pedimos, Senhor, perdoa nossas faltas pelo amor do Teu santo nome. Olha a situação que nós nos encontramos, Senhor. Aleluia. Olha a situação, a que ponto nossa sociedade está chegando. Pai de piedade, Pai de misericórdia, ó Deus dos nossos pais, nós te clamamos, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, pelo amor do teu santo nome. Nós apresentamos as tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, as vidas das nossas famílias e dos nossos familiares, dos nossos amigos, amigas. Apresentamos a ti, Senhor, a nossa vida social. Te apresentamos também, Senhor, a nossa vida financeira, os nossos empregos, as nossas empresas. Apresentamos os nossos clientes, os nossos fornecedores, Senhor. Apresentamos, Senhor eterno, onde é depositado, Senhor, o nosso salário, as casas correspondentes bancários, Senhor eterno. Nós apresentamos a todos nas tuas mãos, ó Pai,
porque essa crise nivelou a todos nós, estamos todos no mesmo tamanho, Senhor, estamos todos precisando da Tua misericórdia. Ó Deus de piedade santo, visita, Senhor eterno, na multidão da Tua misericórdia, Senhor, não por nós, Senhor eterno, mas ouça a nossa oração, pelo amor do Teu nome. Visita os hospitais, Senhor, nesta noite, visita leito por leito, Senhor, hospital por hospital, Senhor eterno, e coloca, Senhor eterno, onde estão as enfermidades, onde está o Senhor eterno, o diagnóstico condenando as pessoas. Senhor, troca diagnóstico nessa noite, pelo amor do Teu santo nome, Senhor. Onde há enfermidade, coloca cura, coloca saúde, pelo amor do Teu santo nome. Quantos planos interrompidos, Senhor, nessa pandemia, quantos sonhos frustrados, ó Pai, quanta frustração de famílias, Senhor, que estão enlutadas, crianças que ficaram órfãs. Apresentamos às Tuas mãos os órfãos, as viúvas, Senhor, pelo amor do Teu santo nome, Pai, muda a mente dessas pessoas, que eles possam superar o luto e possam, Senhor eterno, encontrar uma direção para as suas vidas, e não deixe que nenhuma criança desta, Senhor, não deixe que nenhuma família desta que teve seus planos interrompidos possam se perder, Senhor eterno, mas dá, Senhor eterno, um bom caminho, uma boa história, um bom, Senhor eterno, bons encontros. Senhor eterno, prospera o caminho dessas famílias, pelo amor do Teu santo nome. Ó Deus de piedade santa, se nós pudéssemos, Senhor, resolver com as nossas mãos, se nossa condição pudesse alcançar, Senhor eterno, uma solução, nós iríamos, Senhor eterno, de lugar em lugar, mas nós te pedimos, Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor, as nossas orações, toma nas Tuas mãos os pedidos da Tua igreja, Senhor. Quanta enfermidade, Senhor, quanta causa difícil, quanta, Senhor eterno, desencontro. Quantos de nós, Senhor, tudo parece que vai mal, é a pior, Senhor, é enfermidade, é luta, é contenda, é perturbação de espírito, é desencontro. Senhor, coloca paz, coloca encaminhamento bom na vida dos Teus filhos, das Suas filhas, pelo amor do Teu santo nome. Ó Pai de misericórdia, nós Te clamamos, nós Te buscamos e nós Te imploramos, Senhor. Olha para o Teu povo na terra, pelo amor do Teu santo nome. Restitui, Senhor, o que foi perdido, restitui o que foi tomado e coloca nós de cabeça por cabeça, pelo amor do Teu santo nome. Ó Deus de piedade, apresentamos, Senhor eterno, o encaminhamento desse santo culto. Quer estar conosco com a presença do Teu Santo Espírito sobre nós. Perdoa nós, Senhor, se fizermos alguma coisa que não é agradável aos Teus olhos, Senhor, mas nos encaminha, Senhor, por o centro da Tua vontade, pelo amor do Teu nome. Ó Deus de piedade santo, precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Tua misericórdia, precisamos da Tua intervenção urgentemente nas nossas vidas. Apareça sobre nós, Senhor, apareça nas nossas casas, apareça, Senhor eterno, nos leitos dos hospitais, apareça, Senhor eterno, protegendo os nossos velhinhos, protegendo as nossas crianças, as pessoas de meia idade, Senhor. Atenda, Senhor, a oração do Teu povo, pelo amor do Teu nome. Maiormente nós Te pedimos, Senhor, que nesse culto, mais uma vez, Tu possa nos revelar a Tua santa palavra, que venha falando com as nossas necessidades e desvendando os mistérios dos nossos corações também. Deus piedoso, santo e justo, queira estar conosco, Senhor, aqui na produção do culto e com os Teus filhos recebendo, Senhor eterno, esse santo culto também. Prospera, faça maravilha, Senhor, não porque mereçamos, mas porque a Tua benignidade, a Tua misericórdia é infinita sobre nós também. Graças damos a Ti em tudo, não que haja em nós merecimento, mas é no nome amado de Jesus, o Filho do Teu amor, que vive e reina eternamente. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, ainda que os dias sejam difíceis, sejam dias maus, mas não desconfie do poder de Deus nas nossas vidas. Creia. Se você está precisando da misericórdia, da intervenção do Espírito Santo na tua vida, ou por aqueles que você busca, não esmoreça, não perca a tua fé. Não repouse a tua vitória nas mãos e nas bocas de homem
nas mãos de homem, nas bocas de homens, no trabalho de algum homem. Você tem um intercessor para com Deus que é o próprio Cristo. Então adore, busque, louve, glorifique, clame Jesus. Você não precisa de um pastor, de um ministro da palavra, para receber a consolação e o favor do Senhor na tua vida. Precisamos ser uma igreja sadia. Precisamos nos reunir, independente de que placa de igreja você siga. Precisamos estar reunidos em comunhão com Deus. E precisamos ter a consciência que Cristo Jesus tudo pode, mas é nós, individualmente, com Jesus. Clame, Deus ouve as suas orações. Deus ouve a minha oração. Deus ouve as nossas orações. Não perca a sua esperança. O mundo está terrível, mas o conselho para essa igreja é: não perca as esperanças. Busque, clame, que Deus vai ouvir a tua oração. Para nós, irmãos, que estamos todos os dias na Congregação Cristã Apostólica, temos feito culto todos os dias, para que a mensagem do Senhor chegue a todos os corações, todos os lares, até os confins da terra, que esse é o mandamento da palavra. Nós pedimos que vocês também possam, na medida do possível, orar por nós aqui na Igreja SCA, para que nunca falte sobre nós a presença do Espírito Santo, na condução dos cultos, na condução dos serviços, na condição dessa nobre missão que o Senhor tem colocado nas nossas mãos também. E convidamos a todos que possam participar dos cultos online da CCA, de segunda a sábado às 20 horas, aos domingos 10 da manhã, 14 horas e 18h30. Sábado também tem culto só com as irmãs 10 horas da manhã. E temos culto à tarde, culto vespertino às 14 horas de terça, quinta, sábado e domingo. Não há motivos para você se ausentar. Sempre é tempo de estar na presença de Deus. Independente de que igreja você seja, não se prenda a isso agora. Tem gente que tem medo de pecar porque não está assistindo o culto do pastor dela. Olha, entenda, sejamos racionais. Liturgia de culto, placa de igreja, é para que haja comunhão em um grupo de pessoas em adorar a Deus. Mas não coloque pedágio entre você e a salvação da tua alma. Não tem filtro entre a sua alma e o trono da glória de Deus. Quem morreu foi Cristo, Jesus nosso Senhor. Não foi o teu pastor e nem o presidente da tua igreja. Foi Cristo. Igreja é uma entidade constituída para a reunião de membros para a adoração de Deus, as igrejas evangélicas. Mas não, cuidado. É muito pior você pensar dessa maneira, que você estaria pecando se você frequentar um culto de uma outra igreja, do que você assistir o culto da outra igreja. Sejamos racionais. Tenhamos discernimento das coisas. Tenhamos entendimento. Não há mais tempo para essas infantilidades. Pessoas mais velhas, no final da vida, que possamos nos despertar, que o que nos salva é Cristo Jesus, nosso Senhor. Também convidamos que possamos todos iniciar o nosso dia ouvindo a programação da nossa igreja na rádio 101.3, para quem está em São Paulo, sempre das 6 às 8 da manhã, domingo a domingo. A Rádio Sara Brasil,
101.3, das 6 às 8 da manhã, programação da CCA. Convidamos a todos, participe dessa programação. Ao invés de ficar contando o número de mortos na televisão, contando dos crimes, todas as mazelas do nosso povo, é um minuto, algumas horas, que você não precisa ficar todo o tempo, fique alguns minutos vinculados a essa programação. Você ouvirá louvores, testemunhos, receberá oração, e o Senhor sempre tem mandado a sua palavra. Também temos o aplicativo da nossa igreja, CCA, Congregação, CCA Cristã Apostólica, CCA Cristã Apostólica, no iOS e no Android. Você pode baixar nosso aplicativo, e ela tem hinos, você ouve a programação do rádio em qualquer lugar do mundo, e recebe os nossos cultos por imagem e por áudio, independente da maneira como você queira. Tá bem assim? Mais uma vez, irmãos, tenhamos racionalidade, que é tempo de buscar Deus, por Jesus, clamar pela presença do Espírito Santo sobre nós. Igreja não é pedágio, então não tenha a sua salvação calçada por homem ou por doutrina, tenha a sua salvação ligada em Jesus Cristo. Aguardando a palavra, vamos cantar o hino 254, 254.
Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, Senhor. Vamos ler, irmãos. Onde o Senhor tem nos instruído. No livro de Salmos. Livro de Salmos, no capítulo 20. Livro de Salmos, no capítulo 20. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Oração pelo rei na guerra. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça ao Senhor todas as tuas petições. Agora, sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Amém. Pronto. Está aqui a palavra. Coração perturbado, aflito, receoso, uma semana que você pensou que não ia terminar, sobraram horas, porque tudo vai mal na tua vida. E tudo que você precisava, tudo que o teu coração mais queria, é que Deus falasse com você. Que Deus encontrasse você, onde você está. Forças para ir onde o Senhor pudesse estar, tampouco você teria. Porque a tua provação é muito grande. Mas o Senhor te encontrou. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor te encontrou, nos mandou e nos revelou esta palavra, que não precisa nem de exortação, porque aqui é uma oração, um clamor, um louvor, feito para que o Senhor guardasse alguém em guerra. Aqui é os salmos do próprio rei para o cantor mor. Para que o Senhor guardasse o rei na guerra.
Que guerra, hein? Que guerra que está a tua vida. Mas receba essa palavra no teu coração. O Senhor está te ouvindo no dia da tua angústia. E o Senhor, você nem percebe, mas o Senhor já está te protegendo. Aqui no pedido que fez o salmista, é um pedido que o Senhor, Deus, enviasse socorro e nos sustentasse desde os céus. E que o Senhor, irmãos, ainda que sejamos indignos, ainda que sejamos homens e mulheres que pecamos por pensamentos ou por obras, atitudes, mas o Senhor se lembra neste momento não dos teus pecados, mas o Senhor se lembra de quando você ofertou dinheiro de coração, ofertou o seu tempo, ofertou a sua juventude, aleluia, ofertou a sua infância, ofertou a sua melhor condição financeira ou a sua pior situação financeira para adorar a Deus. Dos caminhos que temos passado, irmãos, o Senhor teria todos os motivos para se privar de nos atender. Mas hoje o Senhor se lembra das nossas ofertas, nossos holocaustos, dos nossos sacrifícios, daquilo que fizemos de coração aberto, nem que tenha sido uma única vez, em memória do nosso Deus. E aqui está a palavra que não precisa exortação, porque a tua oração foi atendida pela leitura do texto. E se você precisa de mais um sinal, leia o verso 4 novamente. O pedido do salmista é que Deus te conceda, conforme o teu coração, cumpra os desígnios do teu pedido. Aqui é uma oração que o salmista fez para que o Senhor cumprisse os desejos dos corações daquele que clamava na guerra. Você está em guerra, você está clamando, e o Senhor está aqui para ouvir a tua oração. Irmãos, há dias que as nossas aflições nos tomam, como se fosse uma cápsula, vai se encapsulando o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, e a gente vai se fechando numa grande angústia. Olhamos por um lado enfermidade, olhamos para o outro lado causas difíceis, e nós olhamos para nós mesmos e falamos, não tenho força, vou perecer. Ei, não peça a morte, peça a vida, e vida com abundância, porque é o que o Senhor quer para você, é o que o Senhor quer para nós. Peça o que é bom, peça o que é perfeito, peça a alegria de viver. Deus renova, Deus faz um renovo, Deus renova, Deus faz novas coisas nas nossas vidas, segundo a vontade dEle. Então peça o bom, o perfeito, que a alegria possa voltar a superabundar a tua casa. Que as tuas crianças e os teus velhos possam brincar,
possam festejar reunidos em volta da tua mesa. Amados e queridos irmãos, esta palavra veio para salvar alguma família que está em grande perturbação. E os favores de Deus para uma ou duas ou 10 famílias irá derramar para que sejam atendidas nossas petições também. Pelo amor que o Senhor tem por o Senhor abençoará toda essa igreja reunida nesta noite. Amados irmãos, aflição de alma, uma alma querendo a morte, uma alma abatida, uma alma que não vê prognóstico de salvar, uma alma que não vê prognóstico de exaltar, mas o Senhor hoje muda os prognósticos, hoje o Senhor muda as sentenças, hoje o Senhor muda os exames, hoje o Senhor começa a fazer um renovo nas nossas vidas, porque pela tua oração, pelo teu sacrifício, o Senhor trará exaltação na tua casa. Lemos há pouco os salmos para que o Senhor livrasse o rei na guerra. Você pode não ser rei, você pode não ser rainha, mas o Senhor te livrará da tua guerra que você está. Independente de onde você esteja, no tamanho do teu buraco, independente do tamanho da pedra que tem sobre os teus problemas, o teu propósito foi aceito na presença de Deus. Levanta-te. Aqui não fala que nós devemos exaltar o Senhor deitado, receber a salvação de qualquer jeito. Você pode estar quebrado, você pode estar destruído, mas levanta o teu espírito para receber a libertação que vem do trono da glória de Deus. Confie, igreja, confia. Deus falou com você na leitura da palavra. Veja como você é amado de Deus. Veja como o Senhor para o tempo, para todas as coisas, e vai e abre o teu coração, a tua mente, desvenda os mistérios e te traz a resposta. Não é para você receber esta graça de qualquer jeito. Ponha-te em condições. Levante o teu espírito, o teu corpo, a tua cabeça. O Senhor se agraciou das tuas ofertas, dos teus holocaustos, dos teus sacrifícios, do teu tempo, da tua dedicação com a tua família e com a tua igreja. O Senhor cumprirá os desígnios do teu coração. Pode estar tudo de ponta cabeça, não tem problema. Deus faz perfeita os renovos dele na nossa vida. O Senhor tira do norte e traz para o sul. O Senhor prepara vaga num leito, num emprego. O Senhor abre uma janela de oportunidade em uma empresa, em uma agremiação, em alguma coisa que você esteja concorrendo. Deus cumpre, porque o Senhor se agrada do teu sacrifício e o Senhor está contigo nessa guerra. Ganhamos todas, irmãos? Não. Mas temos que ter confiança de que o que o Senhor faz na nossa vida é perfeito. Mas o Senhor se agrada e vai te tirar dessa guerra que você está. E o Senhor está te pedindo, conforme lemos as instruções, está te pedindo que você se prepare para sair dessa guerra em pé. Uma pessoa que perde uma guerra, um povo que perde uma guerra, como que esse povo sai da guerra, irmãos? Ele sai subjugado. Eles saem devendo satisfação, favor, sendo serviçal do vencedor. Um ganha, o outro perde. Quem perde não sai
de cabeça erguida. Sai de cabeça baixa. O Senhor te manda colocar a tua cabeça em pé. Então não temas, o Senhor é contigo. O Senhor atende o pedido do teu coração, mas confie, é para vitória, é para alegria. Levanta a tua cabeça, o Senhor é contigo. Lembremos-nos, irmãos, aqui há a instrução que devemos estar de pé. Lembremos-nos, irmãos, da instrução de Deus para Jó. Quando o Senhor foi falar com Jó para restituir o que ele havia perdido, o Senhor falou assim: levanta-te, coloca a tua melhor roupa para falar comigo. Que isso, irmãos? É tempo de vitória, é tempo de renovo na tua vida. Levanta a tua cabeça, igreja. O Senhor é contigo e atenderá aos pedidos do teu coração, porque é a palavra. Não precisávamos nem de exortação. Pela leitura da palavra, Deus arrebentou com os planos diabólicos que estavam te perturbando, que você pereceria. Você pode estar por um fio de linha, mas é um fio de linha de Deus. Esse fio não se quebrará. E o Senhor fará um renovo e te abençoará pelos dias que você viver nessa terra, que serão muitos. Você e a sua família. Essa é a palavra que o Senhor nos manda. Recebamos ela como vinda do trono da glória de Deus. E que em tudo, amados irmãos, o nome de Deus, por nós, seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Em comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, estamos nos teus pés, Senhor, mais uma vez. Agora, Senhor, em ato de agradecimento por esse culto que tu tens nos preparado. Ainda assim, Senhor, apresentamos os pedidos de oração da igreja. Por não haver disponibilidade de irmãos e irmãs para anotar os pedidos, não podemos, Senhor eterno, mencionar os nomes. Mas tu conheces os nomes, tu conheces as causas, tu conheces cada lágrima derramada pelos teus filhos, pelas tuas filhas, e nós apresentamos nas tuas mãos todas as causas, enfermidades apresentadas nesse canal do YouTube, do Facebook, nos grupos de WhatsApp da igreja também. Senhor, toma nas tuas mãos pelo amor do teu santo nome e cumpra esta palavra na vida dos teus pequeninos na terra. Te somos gratos porque tu tens nos instruído nesta noite, Senhor, que tu tens ouvido as nossos clamores e hoje a palavra foi para que tu nos livre da guerra. Senhor, coloca-nos em tempos de paz, que haja bandeiras brancas hasteadas nos lares, nos hospitais, Senhor eterno, nos sanatórios, nos tribunais, nas empresas, nos clientes, nos fornecedores, pelo amor do teu santo nome. Pai de misericórdia, confiamos em ti, cremos na tua palavra e te pedimos mais uma vez, conserva, Senhor, a tua palavra e a confiança e a fé nos nossos corações. É o que te pedimos, rendemos-lhe graças por Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus, aleluia, bendito é o teu nome. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Em agradecimento, igreja, vamos cantar o hino 15.
Glória a Deus, glória ao Senhor. Deus abençoe cada irmão, cada irmã, pelo teu tempo, pela tua comunhão, pelos minutos que estivemos juntos, e que o Espírito Santo possa trabalhar poderosamente nas nossas vidas, cumprindo com as palavras que você tem ouvido também nesses cultos. Comunique com os teus, compartilhe os nossos cultos, para que mais pessoas sejam alcançadas também, e que o nome de Deus seja glorificado por todos nós. Esteja conosco nos próximos cultos. Amanhã cedo tem culto só com as irmãs. Temos culto às 20 horas novamente. Domingo temos culto às 10, às 14 e às 18h30. Sempre tem um culto para que você possa participar. Congregue, assista, participe. O Senhor vai cada dia trazendo uma novidade na tua vida. E o nome de Deus será exaltado em breves dias pela sua boca. Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus. E que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto e os conselhos da sua santa e bendita palavra permaneçam em nossos corações para sempre. Amém.